Aí o Cristiano Seixas está falando aqui, imagina o Tite e o Autuori num boteco. A conversa ia ser longa, hein, Lélia? Hoje teve uma parábola lá, né? Nossa, teve. Mas sempre vai ter. Em determinado momento, até o Rafa destacou isso, a gente falou também. Se o Tite foi falando, daí a pouco ele deu uma olhadinha pro lado, assim, e aí ele falou assim, pô, tô olhando pra minha comissão técnica, e daqui a pouco alguém fala assim, tá bom. Mas eu achei até econômico. Pro que a gente já viu do Tite, né? Achei que ele alongou muito, não. Até foi um pouco mais econômico do que a gente já acostumou a ver o Tite, né? Mas você sabe o que rola? Lá em São Paulo, por exemplo, os caras fazem uma pergunta, o cara pergunta, responde, faz um comentário e depois repete a pergunta pro técnico. Já reparou isso? É pergunta de 1 minuto e meio. Aí o cara vai falar 5 minutos de resposta, pô. É isso que acontece às vezes também, né? Coletiva virou palco de análise, né? Virou. Você faz a análise e depois você pergunta. Cada um quer fazer uma pergunta mais bonita do que a outra. A verdade é essa. Desculpa, Rafa, vai lá. Não, que isso, Thalhão. E inclusive o Bruno Faleiro, antes de começar a entrevista coletiva, falou, gente, sem essa de 2 perguntas em uma, exatamente para poder não alongar também. A entrevista do Bruno Spindler foi só isso, né? 2 perguntas em uma. Pois é, a turma gosta de fazer isso, 2 em uma, e quase sempre o pessoal responde só uma, né? Não as 2 perguntas. Mas para poder falar de torcedor, a gente citou isso, né, Colombo? Você, o Lelhão também falou de parte da torcida que acaba torcendo o nariz um pouco pro trabalho do Tite, né? E a gente acompanha também pelo chat aí do programa como a turma ainda tem muita gente com o pé atrás com relação ao trabalho do Tite. Por outro lado, ele destacou como é que foi abraçado pelo torcedor do Cruzeiro e também trouxe isso já no início da sua entrevista coletiva. Vamos ouvir. Eu fui acolhido pela torcida. A Nação Azul, quando nós estivemos jogando aqui com a seleção brasileira, ela fez assim com a seleção brasileira e fez assim comigo. E esse carinho e esse acolhimento, tomara que eu tenha toda a competência possível para poder retribuir. A honestidade, a lealdade, a transparência, ela é inegociável. Essa é princípios que eu trago de educação. Tomara que eu tenha associado a competência para poder retribuir esse carinho do torcedor. O que você acha disso, dessa coisa de retranqueiro? Você vê o Tite como retranqueiro? Não. Vejo os times do Tite como equilibrados. Eu não consigo, assim, assim, é difícil, né? Qual conceito faz do Tite o retranqueiro? Vamos lá. O que faz dele um time retranqueiro? Que é um time que faz poucos gols? Mas aí disso pra ser retranqueiro, ou é equilibrado? Ou ele deixa a bola com o adversário, e aí deixar a bola com o adversário, o Leonardo Jardim também deixava. E o Leonardo Jardim é retranqueiro? Acho. Sabe, assim, qual o conceito? Ele é retranqueiro. Ele falou, inclusive, na apresentação que o time do Cruzeiro era equilibrado, muito focado na defesa, mas também fazia muitos gols. Exato. É o que ele pretende fazer. E assim, aí vai pro... não, mas é porque ele talvez não faça muita questão da posse de bola. Você pode utilizar a posse de bola para 2 coisas. Ou para ficar em cima do adversário o tempo inteiro, ou simplesmente para tirar a bola do adversário. E isso não faz de você um time protagonista. Sabe, assim, é uma pecha que eu não consigo concordar. O Tite é retranqueiro, assim, sabe? Vazio. Na minha opinião, um conceito vazio. Eu também acho. Equilibrado. Abraço para Rafael Diniz, lá em Divinópolis. E a turma tá falando muito sobre isso. E ele falou sobre tava falando sobre essa questão dele ser muito expressivo, né? Essa coisa dele bate na mesa e tal, e fala, e faz cara e tal. E muita gente pega isso também, mas a questão é dentro do campo, né? Você concorda com o Colombo, Lélia, essa questão do retranqueiro? Não. Você acha que o Tite é retranqueiro? Eu acho que o Tite ele é um técnico que prima pela defesa. E a gente viu o Cruzeiro ano passado, para mim, eu não tenho nenhuma dúvida na análise que eu vou fazer, já fiz ano passado, o Cruzeiro era um time de contra-ataque. O Cruzeiro não era um time de chegar, ficar, como ele disse, aí, com a bola nos pés e tudo mais, só que era uma maneira diferente de marcar o adversário. O Tite, nos trabalhos dele no Corinthians, e talvez por isso ele tenha essa pecha aí de técnico retranqueiro, porque era de 1-0 em 1-0, tá certo? Mas isso aí é o seguinte, é o jeito de marcar que vai ser diferente, talvez. Porque o Leonardo Jardim,
É só você se lembrar de como o Cruzeiro, inclusive, se deu mal em alguns jogos. O Cruzeiro ele fazia a marcação para tomar a bola do adversário antes do meio de campo. E aí, quando o adversário vencia, né, aquelas linhas altas, o Cruzeiro estava sempre com o campo exposto. Isso com o Tite não vai acontecer. Raramente vai acontecer. Então, por isso, até respondendo a sua enquete, para mim hoje a probabilidade do Fagner ser o titular é tipo de 99,9%, você abre. Porque é um lateral conservador, como o Tite gosta e tudo mais. Mas é um jeito diferente de marcar. Pelo menos ele sempre foi assim. Não era aquele técnico que colocava aquela marcação-pressão para tentar roubar a bola, dobrando marcação e tudo mais. O Tite, ele é um ótimo treinador, sim. Ele evoluiu bastante nos últimos anos. Eu tenho minhas broncas com ele. Principalmente depois da Copa América, que o Brasil perdeu aí no Maracanã, para aquela seleção vizinha aí, que ele ficou 50 dias treinando o Brasil não jogou nada na Copa América com o Maracanã vazio. Mas tudo pode mudar e ele fazer um excelente trabalho aqui. E a torcida do Cruzeiro, hoje, como a maioria está falando aí, está querendo saber do troféu erguido ao final da temporada. É isso que vai interessar. Ganhando de 1-0... beleza, vai ser campeão de tudo. Foi exatamente esse exemplo que eu dei, Lélio. O pessoal falando, pô, mas é retranqueiro, não sei o quê. Se ele ganhar de 1-0 e for campeão, o torcedor tá achando ótimo, né? Não tem... Um time dele, assim, no Corinthians, que marcou muito, foi o time campeão brasileiro em 2015. Que tinha o Elias, tinha o Wagner Love, será que é esse mesmo? 2015. Que era um time que jogava no 4-1-4-1, e ele Jadson, perde, né? E ele perde inclusive o Fagner e contrata o Edilson, que depois foi lateral do Cruzeiro. Ele tinha jogado no Atlético e tinha jogado mal, por sinal. E ele faz um time muito forte defensivamente e uma explosão nos contra-ataques impressionante. Tanto que naquele ano, talvez o melhor jogador do Corinthians, quem foi? O Elias. Só pra gente se lembrar, né? O Weber tá falando aqui, ó, o que o Tite fez na seleção como técnico, o Dunga também fez. O Lucas Domini, o time... Fez não. Fez não. Pois é, também concordo. O Tite monta times equilibrados, ele não é retranqueiro. O Jonas Fi, esse Tite é chato, conversando e tal. Né? Lisandro, sou atlético e vejo o Tite como um grande treinador. Se não fosse o Sampaoli, poderia ser o nosso treinador. Jefferson Mota, gosto mais do Fagner. O Luiz Otávio tá perguntando aqui pra você, Lélio, quem é mais atacante, o Caio Jorge ou o Marcos Leonardo? Olha, com características diferentes, né? O Marcos Leonardo, que é aquele do Santos e estava no Al Hilal, ele é um jogador mais de área. Hoje o Caio Jorge, ele é um atacante. Ele não é propriamente dito um centroavante. Então, o Caio Jorge, ele tem outras características e por isso ele está muito valorizado por ser um jogador rápido, conseguir sair da grande área, armar jogadas e o principal, né? Ele foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro e para mim ele formou uma grande dupla com o Matheus Pereira. O Afonso Scarlatelli, o Lélio é muito sensato nas opiniões, apesar de ser atleticano. Alô aqui, isso, bicho? Isso é uma grande virtude, pô. E a Patrícia Cláudia Evangelista, estamos com tanta vontade de um título que pode vencer até por 6-0, que tá tudo certo, viu, Rafael? É isso, não, eu só ia completar, o Lelão falou das características do Tite, né, e a gente não separou, foram muitas perguntas, né, e teve muita coisa legal pra gente poder abordar, e a gente separou outras 3 aqui que a gente vai trazer daqui a pouquinho, mas a gente não separou essa parte em que ele fala exatamente disso, né, de uma característica diferente, e ele perguntado foi sobre esse período que ficou sem trabalhar no futebol e como volta esse novo Tite. Ele fala que pode encontrar um Tite com algumas características diferentes e uma delas é exatamente essa pressão na saída de bola, né? Que pode ser algo diferente, que deve encontrar um Cruzeiro, pelo menos nesse início do campeonato, com um time alternativo, né? A turma que está, os principais jogadores ainda se preparando para a sequência da temporada. Então, nesses primeiros 3 jogos, pelo menos aí, com uma turma diferente, com uma postura também que a gente espera pelo menos diferente. Foi o que disse o Tite também.